paz de Cristo, queridos irmãos, queridos amigos, estamos hoje aqui na estrada que vai ao Serra Grande, do nosso Vale das Montanhas, em um pátio de uma empresa, onde a natureza aqui é exuberante, várias aves e também aqui atrás de mim lindas oliveiras de vários anos. Então fique conosco e aproveite a série Milagres de Jesus. Muito bem, estamos na nossa série Milagres de Jesus. Nós estamos falando no nosso culto de quarta-feira à noite, que é o nosso culto de ensino da nossa igreja Assembleia de Deus, AD Várzea Grande Gramado, sobre os milagres de Jesus. E o milagre de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que tem como título Jesus acalma a tempestade. Eu quero lhe pedir qual é a tempestade que você está passando na sua vida, ou tem passado, ou talvez ainda vai passar, e você vai se lembrar dessa mensagem. Mas eu quero dizer para você, se Jesus estiver no barco, tudo vai correr muito bem. Muito bem, Jesus resolveu passar para o outro lado do mar da Galileia, que é um mar que tem em torno de 13 quilômetros de largura por 20 quilômetros de comprimento. Não é um mar, mas é um lago, um grande lago de água doce, aonde na época Jesus e seus discípulos começaram a atravessar aquele local para chegar do outro lado do mar da Galileia em uma pequena embarcação que, segundo a arqueologia, cabe em torno de 15 pessoas dentro do barco do primeiro século, e eu imagino que nem todos daquele barco sabiam nadar, e talvez alguns saberiam nadar, outros não, só que a profundidade do mar da Galileia, em determinados locais, passa de 40 metros de profundidade, e eu imagino que com o levantar daquele vento, com o levantar da tempestade, com o agitar das ondas, o ambiente se tornou um ambiente de pavor, um ambiente de medo, um ambiente onde o temor tomou conta daquelas pessoas que estavam naquela embarcação. Mas o mais impressionante disso é que o texto nos diz que Jesus estava dormindo dentro do barco. Veja o texto que está escrito em Marcos 4,38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Veja bem, né? E a situação era muito difícil, tanto que aqueles discípulos clamaram a Jesus: Jesus, faça alguma coisa, tenha misericórdia de nós, né? O mar se agitou, o vento se agitou, as ondas estão muito altas e precisa ser feito alguma coisa. E muitas vezes nós passamos por experiências, desafios na nossa vida que é assustador. Eu lembro certa feita em um passeio de barco na cidade de Torres, onde ali no rio Mampituba, entre Torres e Passo de Torres, nós contratamos ali um passeio em um pequeno barco e entramos mar adentro em direção à Ilha dos Lobos para fazer um passeio, eu, a minha esposa e a minha filha. E ao chegar ali, saindo do rio Mampituba de água doce, entrando no mar, há ali as arrebentações, as ondas, aquele barco subia muito alto, descia muito alto, e veio dentro de mim um certo medo, um certo pavor, porque aquela embarcação subia muito e descia muito, até então que nós entramos mais mar adentro e acalmou-se um pouco aquele mar, porque as ondas não eram tão grandes, e se fez mais tranquilo, se fez mais bonança, e aquilo houve um alívio na minha vida. E muitas vezes é assim na nossa vida,
que nós passamos por desafios, nós passamos por desafetos, nós passamos por situações que terminam culminando em medo, em como nós vamos resolver isso, de que forma vamos sair dessa situação, até que ponto isso vai acontecer, até que ponto isso vai nos levar. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, o que estava acontecendo no relato da travessia do Mar da Galileia, com a travessia dos discípulos para o outro lado, o que nós podemos ter certeza é que Jesus estando no barco, as coisas podem ser muito diferentes. Por isso eu quero dizer para você, através desta gravação, que se você está com Jesus, Ele está no controle de tudo e de qualquer situação. E diz a palavra de Deus, no versículo 39 do capítulo 4 de Marcos, diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou, diz a palavra de Deus, bem calmo. Ou se fez bonança. Quando as coisas ficam calmas na nossa vida, quem já pescou, quem já foi à pescaria alguma vez, sabe como é aquela pescaria em águas calmas. Quando a água está calma, a tranquilidade está presente, as bênçãos estão rodeando a nossa vida e a gente entende que tudo está em paz e tudo está tranquilo naquele momento. E é isso que as águas calmas, é isso que as águas tranquilas traz para a nossa vida. Se você ainda não está vivendo um momento de tranquilidade e de paz, você pode saber que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Olha o que nos diz a palavra de Deus nos Salmos, de número 24, o verso 1 e o verso 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus ainda está no controle de tudo e todas as coisas. As leis da natureza, Deus ainda tem poder sobre isso. Imagina sobre a nossa vida. Por isso eu converso e falo com você através desse vídeo. Entregue a sua vida e coloque Jesus dentro do seu barco e as bênçãos virão para a sua vida. Agora houve uma repreensão ali por parte de Jesus, aqueles discípulos, aonde no versículo 40 Jesus disse assim: então lhes perguntou Jesus, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? A palavra, queridos, medroso, é a palavra grega deilos, que ela significa também covarde, ou medrosos, ou tímidos, ou temerosos. Veja bem, se você está passando alguma situação que você está se mostrando temeroso, tímido, medroso ou covarde, entregue essa situação para Jesus. Coloque nas mãos dele e ele vai abençoar muito a sua vida, porque ele pode ir contra qualquer situação, inclusive contra intempéries da natureza, porque o nosso Jesus é um Jesus de milagres. Glória a Deus por isso. Agora veja bem, se você estiver numa criação humana, pode se tornar um barco da religião e com certeza afundará. Se você estiver em trabalhos árduos, ou seja, nos méritos seus, na confiança de você para aquela situação, com certeza as forças contrárias serão maiores. Ou então, se for em Cristo que a sua fé e a sua certeza estiver, com certeza você terá bonança, tranquilidade na sua vida, e que possa ser esse terceiro motivo, a nossa esperança, Cristo Jesus. Agora, veja bem, nós precisamos de fé até para a salvação, até para nós sermos salvos,
um dia, para nós entregarmos a nossa vida para Cristo e sermos salvos e morarmos com Cristo um dia, até para isso nós precisamos de fé, porque a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, né? Mas mediante a fé, tudo é por fé. O que impressiona Jesus é a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, a Bíblia Viva nos traz a seguinte tradução dos versículos falando o que é fé. E diz assim: o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. Você crê nisso? Se você crê nisso, Deus pode agir na sua vida em nome de Jesus, né? E os discípulos se impressionaram e disseram assim, no versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, eles disseram assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem, quem é esse? Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, fique com essa mensagem e que essa mensagem alimente a sua vida. E não te esqueça, nos intempéries da vida, nas turbulências da vida, no mar revolto da vida, se Jesus estiver no barco, tudo vai bem.